Olá, na apresentação anterior a Maria apresentou a previsão da demanda de refrigerante para os próximos 12 meses. Agora é preciso atualizar o planejamento agregado para esse período, mas primeiro, você precisa entender como funciona planejamento agregado. Eu e a Ana faremos uma breve explanação sobre o assunto. O que é planejamento agregado? O planejamento agregado visa compatibilizar os recursos produtivos da empresa com a demanda agregada no médio prazo, 5 a 18 meses aproximadamente, onde a empresa deverá definir uma estratégia de operações, que poderá ser adequar os recursos necessários para o atendimento da demanda, atuar na demanda a fim de que os recursos disponíveis possam atendê-la, utilizar uma estratégia mista, ou seja, atuar tanto nos recursos quanto na demanda. Em outras palavras, é o planejamento global, todos os produtos ou serviços e todos os recursos. Por meio do planejamento agregado é possível expressar os métodos que serão utilizados para absorver as flutuações da demanda. É nesse momento que os recursos de produção são atribuídos à demanda, por exemplo, força de trabalho, ritmo de produção e equipamentos. Com base nas informações do Sr. Pedro, é fácil entender qual a finalidade do planejamento agregado. Objetivo: estabelecer a taxa ótima de produção de médio prazo para um produto agregado atendendo a demanda flutuante, com o mínimo custo unitário total. Portanto, o planejamento agregado visa atender às oscilações da demanda no mercado de acordo com os recursos disponíveis na empresa, humanos, materiais, equipamentos, instalações, etc., procurando com isso custos mínimos, ou seja, conciliar a capacidade com as exigências do mercado. A agregação visa determinar os níveis de produtos, mão de obra, tempo e estoque. Vale ressaltar que quanto maior for a quantidade de produtos, mais difícil será de efetuar a previsão de demanda de cada um. Para facilitar, é possível definir uma maneira de agrupar as diferentes demandas em apenas uma, representando o todo, chamada de demanda agregada. A partir dessa demanda agregada, é realizado o planejamento agregado, já que este é a relação entre a demanda e os recursos da empresa. Logo, no caso da fábrica de refrigerantes, não é necessário fazer a demanda de cada tamanho diferente. Para conseguirmos resultados positivos no planejamento agregado, podemos atuar na oferta de recursos, na demanda, ou em ambas, tratando-se de uma estratégia mista. A atuação na oferta de recursos consiste: admissão ou demissão, consiste em admitir ou demitir colaboradores de acordo com as necessidades de mão de obra. Quando a variação da demanda é muito acentuada, os custos são muito altos, tanto na admissão, recrutamento, treinamento, quanto na demissão, encargos sociais, relocação, etc. Horas extras. Consiste em trabalhar horas extras a fim de compensar as necessidades decorrentes do aumento da demanda. Neste caso, os custos são bem maiores do que o trabalho em horas normais. Subcontratações. Consiste em subcontratar com terceiros a fabricação das unidades que deixaram de ser produzidas, podendo gerar maiores ou menores custos. Estoques. Consiste em fazer com que os estoques absorvam as variações da demanda. Esta é a prática mais usada, apesar de também levar a custos elevados de estoques a atuação na demanda refere-se. Preço de venda. Consiste em aumentar o preço de venda para que a demanda diminua.
quando os recursos produtivos forem insuficientes para atendê-la, e diminuir o preço de venda, quando os recursos produtivos estiverem sobrando, gerando desta forma o aumento da demanda. Promoção: ocorre quando há excesso de recursos produtivos. Atraso na entrega: consiste em atrasar a entrega dos pedidos, até quando haja recursos para atendê-los, não esquecendo de que há o risco de desagradar o cliente, onde a empresa correrá o risco de perdê-lo. Além disso, temos a estratégia de atuação mista. Ela busca atuar tanto na demanda quanto na oferta de recursos produtivos. Procura-se a combinação dos dois casos anteriores, visando o menor custo possível, sem deixar de atender os clientes. As empresas que se utilizam do planejamento agregado deverão ter o cuidado de jamais deixar de atender a demanda. Portanto, as estratégias apresentadas poderão auxiliar na tomada de decisão que mais se aplica ao negócio, com o menor custo possível e satisfação do cliente. No planejamento agregado temos as políticas puras, que são essências para o sucesso do planejamento. Entre elas temos a persecução. Tenta-se igualar a taxa de produção à demanda, grandes variações na utilização de equipamentos e mão de obra. B. Mão de obra contante. Utilizam-se horas extras para tentar igualar a produção à demanda, maiores custos de mão de obra e menor produtividade. C. Nível constante. Define-se uma taxa de produção constante, grandes variações no estoque. No planejamento agregado, também levamos em consideração os custos variáveis. Estes irão influenciar durante os cálculos. Alguns custos variáveis e aspectos que posso citar são: custo de produção, normais, custo de produção, extras, custo estoque, custo faltante, taxa de produção, horas por jornada, dias úteis por mês, quantidade atual de operários. E para finalizar, você precisa conhecer os métodos de planejamento agregado. Métodos do planejamento agregado: tabelas e curvas acumuladas. Método informal: tentativa e erro. Comparam-se várias alternativas de produção. Utiliza aritmética elementar para o cálculo dos custos. Matemáticos: programação linear, regressão de decisão linear, modelos de simulação,